Vanessa Graziotti. Muito obrigada, nobre deputado Inocêncio Oliveira, senhoras deputadas e senhores deputados. Há poucos instantes passou pela tribuna um deputado que referiu-se à morte de um senhor, um cidadão cubano chamado Zapata, que morreu em decorrência de uma greve de fome de alguns meses. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero dizer que também lamento essa morte, como acredito qualquer ser humano lamenta a morte de um semelhante. Entretanto, não pode esse fato ser utilizado para criticar o presidente Lula, que estava visitando, que está em Cuba. Aliás, essa tem sido a prática da oposição, que faz acordos e nunca cumpre. Por exemplo, ano passado ainda acordou que votaria o pré-sal, mas não vota. Uma semana critica porque o presidente Lula teria se referido ao caso do Distrito Federal, a uma possível intervenção no Distrito Federal, que, aliás, entra governador, sai governador, mas isso não diz respeito ao meu pronunciamento. E não vota. Na semana seguinte, critica o presidente ou a ministra, porque diz que o discurso da ministra Dilma não teria sido verdadeiro e por isso não vai votar. Na outra semana, encontra outro argumento, ou seja, a oposição está apavorada e agora, nesse momento, em vez de falar do verdadeiro objetivo da visita do presidente a Cuba, programada há muito tempo, não, prefere falar de que no exato dia que o presidente do Brasil estava visitando o amigo, o querido país de Cuba, prefere falar da morte de um cidadão cubano, que, repito, lamento profundamente também essa perda. Mas eu acharia interessante que as pessoas que falam desse fato e desse episódio ocorrido agora falassem um pouco mais de Guantánamo. Falassem um pouquinho mais de Guantánamo, uma prisão de Cuba, que está instalada em Cuba, mas que é dos americanos. Que falasse um pouquinho de Abu Ghraib, do que os americanos fizeram com cidadãos, que falasse um pouquinho de 5 cidadãos cubanos que estão presos há anos nos Estados Unidos, porque alertaram uma ação de violência e de terrorismo que estava em curso contra Cuba. Ao invés de serem protegidos, foram presos. Deputado Nilson Mourão sabe bem disso. Estamos tentando um contato com esses presos políticos e não conseguimos, que estão lá presos sem qualquer tipo de julgamento. Enfim, eu quero aqui, para concluir, dizer que, em nome do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, quero dizer que o presidente está totalmente correto de estar nessa visita e queremos prestar nossa solidariedade a esse povo que vem tentando construir o seu próprio caminho. Muito obrigada, senhor presidente.